Bom dia, minha irmã e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e por este ministério e pela vida de todos os nossos familiares. Estamos retornando hoje para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Depois desse feriado, né? Dessa semana de feriado em nome do Senhor Jesus. E com um cenário totalmente novo. Se você nos segue aí, você vai observar, minha irmã e meu irmão, porque pela graça do Senhor Jesus, o Senhor me deu a capacidade, né? De baixar um novo aplicativo para a glória do nome do Senhor Jesus e com a novidade da IA, né, da inteligência artificial, criar um novo logotipo para esse ministério que explica exatamente a missão do nosso ministério, né? Que é orar por você, que é orar pela nação brasileira, que é orar pela nação de Israel e pelos nossos irmãos estrangeiros que estão vivendo lá em outras nações, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, se você ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva em nome do Senhor Jesus e que você ative o sininho nos ajudando a evangelizar, porque o nosso grande intuito, minha irmã, o meu grande interesse da nossa irmã querida Maristela é que você aprenda, minha irmã e meu irmão, que você consiga realmente ver Jesus como alguém que é real, como alguém que está o tempo todo do seu lado, que está aí com você. Às vezes você está me ouvindo aí no ônibus. Então sim, que você aprenda a entender que Jesus está o tempo todo com você, como essa pessoa que você está vendo aí do seu lado, na sua casa, na sua rua, tá? Como o seu filho que você conversa com ele todos os dias. E que Jesus está com você o tempo todo, ouvindo tudo aquilo que você faz, ouvindo e vendo tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor conhece as nossas palavras antes mesmo dela vir à boca. Então, aprenda a ver o Senhor dessa forma. Às vezes, quando uma pessoa me liga e ela começa a conversar comigo, a contar para mim dos seus problemas, dos seus dilemas, né? Dilemas. Eu gosto muito de falar isso e às vezes minha língua embola. Eu falo assim, mas espera aí. Você já falou dessa forma que você está falando comigo com Jesus? Eu já falei. Falei, não já falou. Porque se você estivesse contando para Jesus da forma como você está falando comigo, Jesus já teria te respondido. Amém, minha irmã? Então vamos à nossa palavra de hoje. E hoje nós continuamos o nosso estudo de Deuteronômio 4, do versículo 41 ao 49, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu não sei como que você começou o seu dia hoje, minha irmã e meu irmão. Talvez você está exatamente como a igreja de Filadélfia, porque lá no livro de Apocalipse, o Senhor manda as cartas, né, por meio do apóstolo João, a carta para as suas igrejas, né, as 7 igrejas. Então, uma delas é a igreja de Filadélfia. E para a igreja de Filadélfia, o Senhor diz, olha, eu sei que você tem pouca força. Você tem pouca força. E o que significa ter pouca força, minha irmã e meu irmão? É aquela pessoa que tem dia que a pessoa se abate mesmo. Tem coisas que tira a gente do prumo mesmo. Tem dia que a gente está muito animado, mas tem dia que às vezes uma palavra deixa a gente cabisbaixo. Tem dia que basta uma palavra, uma coisa que não saiu do jeito que a gente esperava. Né? Porque a esperança adiada, ela traz tristeza. Ela traz tristeza. E aí você fica ali, você levanta, você não tem nem ânimo direito para abrir os olhos. Mas o Senhor diz, olha, eu coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Está lá em Apocalipse 3:8, tá? Porque mesmo você tendo pouca força, eu sei que você guardou a minha palavra. E você não tem negado o meu nome. Então isso que é mais importante, tá, minha irmã e meu irmão? Guardar a palavra do Senhor e não negar o nome dele. Porque às vezes a gente fica triste até de ficar triste. A gente fica triste até de ficar cabisbaixo. A gente fica com vergonha até de ficar triste. Não, você é normal, você é ser humano.
você sente dor, você fica deprimido, você fica estressado. Isso é natural do ser humano mesmo. Mas o importante é permanecer na presença do Senhor e continuar ali, preservando o nome dele, guardando a palavra dele e não negando o nome do Senhor, tá bom? Porque aí o Senhor vai dizer para você, assim como ele disse para a igreja de Filadélfia: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. O que é coluna? Coluna é aquele que sustenta, tá? E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que é escrever o nome? É a identidade ali gravada. Ninguém mais vai poder duvidar de você. Vai poder duvidar, minha irmã e meu irmão, de que você é filho de Deus, de que você é filho do Altíssimo, porque o nome dele vai estar escrito em você. Às vezes as pessoas olham para você, olham para a sua vida, olham para o momento que você está passando e falam assim: essa pessoa não é de Deus, olha lá a vida dela, olha o que ele está enfrentando, olha a casa dele, olha a situação financeira dele, olha lá, acabou de perder o emprego, olha a vergonha que ela está passando com o filho dela. Mas o Senhor prometeu, mesmo sabendo que você tem pouca força, mesmo sabendo das suas lágrimas aí, que você vive chorando pelos cantos, mesmo sabendo dessa sua depressão, o Senhor sabe que você tem guardado o nome dele, que você tem guardado a palavra dele, e o nome dele será escrito em você, para que todos saibam que você é dele. Ele fará de você uma coluna. Você será forte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar antes de começar o nosso estudo. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que temos de poder ler, ouvir, ter o entendimento da tua palavra, Pai. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, como em todas as manhãs, não retire de nós esse privilégio, Pai. Quantas pessoas aí já perderam esse privilégio? Eles não têm mais memória, eles não têm mais capacidade de ler, eles não têm mais capacidade de ouvir. Não tem, eles não têm mais entendimento de nada, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que todo o nosso entendimento, que toda a nossa inteligência seja aumentada para as coisas do Senhor, para o seu louvor, em nome do Senhor Jesus. Guarde a nossa casa, a nossa família, guarde o nosso dia, Pai. Guarde a nossa direita, dê ordem aos teus anjos para guardar a nossa direita, nossa frente, nossa retaguarda, nossa entrada e nossa saída de todos os lugares. E nos abençoe com vida, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Então vamos para o nosso estudo de hoje. Então aqui Moisés vai falar novamente, tá? A partir do versículo 41 do capítulo 4 de Deuteronômio 4, sobre as 3 cidades de refúgio, né? De refúgio que foram separadas além do Jordão, do lado leste, para acolher o homicida, tá? Ou seja, aquela pessoa que tivesse matado sem ter a intenção de matar. Que essas cidades eram para isso, porque aquela pessoa que tivesse matado com a intenção de matar, ele seria morto, tá? Mas dizem os estudiosos da Torá que este relato aqui não está no lugar apropriado, pois Moisés não poderia ter separado essas 3 cidades antes de ter separado as outras 3 que ficariam depois do Jordão, porque na verdade eram 6 cidades de refúgio, 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão, ou seja, 3 na terra de Israel e 3 fora da terra de Israel. Né? Por causa das tribos, 3 tribos, nós vimos que 3 tribos ficaram antes da terra de Israel, né? Porém, segundo os comentaristas do Talmud, ele poderia sim, mesmo sabendo que elas não seriam ainda usadas para aquela finalidade, pois só poderiam ser usadas juntas. E segundo eles, Moisés era aquele tipo de líder que ele já se daria por satisfeito, né? Com toda a obra que ele já tinha feito. Porém, Moisés até o fim, ele cuidou do bem-estar do povo de Israel. Então é como se ele dissesse, olha, eu já vou morrer, mas eu já vou deixar isso aqui já separado. Eu já vou deixar tudo isso aqui já resolvido. Entendeu?
Mas qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, nós vemos que Moisés novamente, ao falar sobre as cidades de refúgio, que é um assunto do qual nós já estudamos, tá? Detalhadamente lá no livro de Números, capítulo 35. Quem perdeu esse estudo é só acessar a nossa playlist lá, que nós falamos detalhadamente o que significa, quais as tribos, quanto que as tribos tinham que ceder de terra, tudo direitinho. Mas veja que aqui no versículo 42, a Torá nos deixa saber que há mortes, ou seja, há homicídios que ocorrem por fatalidades, não é? Ou seja, a pessoa não teve nenhuma intenção de matar, mas infelizmente acabou matando. A gente vê isso muito em acidente de trânsito, né? A gente vê isso muito acontecendo em muitas situações. E é triste, e a gente tem que pedir muito ao Senhor para dar livramento o tempo todo. O tempo todo eu peço livramento por mim, por você, minha irmã que está me ouvindo, por você que está com o nome escrito aqui no relógio mundial de oração. Eu peço todos os dias. A irmã Maristela pede, tá? Pedimos, né? Mas veja que a Torá também nos ensina que, tirando essa fatalidade, a única causa que explica o homicídio, né? Que explica o ato de uma pessoa ir lá e tirar a vida da outra, é o ódio, minha irmã e meu irmão. Não existe. Tá? Essa de, estou matando por amor, estou matando por um ideal, não existe isso, minha irmã e meu irmão. A Torá explica claramente o ódio. O ódio é a causa do homicídio. Tirando a fatalidade, é o ódio. Por isso que a Torá já proíbe, não matarás. Não matarás. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então, se uma pessoa vai lá e tira a vida de uma pessoa, ela está sendo movida pelo ódio, tá? Seja essa pessoa uma mulher, seja um homem, seja uma criança, seja um homossexual, seja branco, seja negro, seja indígena, seja judeu, seja de uma outra nação, nacionalidade, etnia, né? Que são os crimes que nós temos aí de xenofobia. Quantos estrangeiros estão morrendo lá fora, em outros países, por quê? A pessoa odeia estrangeiro, odeia a nacionalidade daquela pessoa e vai lá e mata. Simplesmente fala, vai lá e mata. Entendeu? Ele é desse país, dessa nação, eu odeio, vai lá e mata. Entendeu? É um sentimento de ódio, a pessoa é tomada por esse sentimento de ódio. Ou ela tem um ódio, ou ela está sendo tomada, guiada, influenciada por aquele que é a personificação do ódio, que é o próprio diabo, né? Que é o próprio diabo. Então foi tomada pelo diabo. Porque ela não te conhece, não sabe da sua vida, não sabe nada, e vai lá e mata, né? Quem é que representa o ódio, a maldade, a perversidade? Satanás. Satanás. Porque o nosso Deus, ele é amor. Ele é amor. Então é por isso que quando um homem mata uma mulher, espanca, bate, né? Vai lá e mata a sua companheira, é chamado de crime de feminicídio. Porque aquele homem foi movido, né, pelo ódio que ele estava sentindo por aquela mulher naquele momento. Tá? E nós não podemos atenuar esse crime. Tem muitas pessoas aí que atenuam esse crime. Mas ele amava demais aquela mulher, né? Ele não suportou ver ela com outra pessoa. Ele não suportou a separação. Ele amava tanto que ele não suportou a separação. Foi lá e matou. Não, minha irmã e meu irmão. Ele foi movido pelo ódio, tá? Quando a pessoa ama, tá? Ela não faz nada disso, porque as pessoas que amam de verdade, elas jamais se deixam ser tomadas pelo espírito do ódio. E o apóstolo Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Ele nos ensina o que é o amor. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é o amor e ficam aí falando que amam, mas elas não sabem o que é o amor. Então eu vou ler aqui para vocês o que é o amor segundo a palavra de Deus. Diz assim, o amor é sofredor, tá? É benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com levianidade, tá? Não se ensoberbece, não se porta com indecência,
não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tem pessoas aí que não sabem sofrer nada, não sabem suportar nada por causa do outro, não sabem suportar nem mesmo uma rejeição, não sabem suportar nem mesmo uma separação. Não sabe. São egoístas e fala que ama. Uma pessoa que é egoísta não sabe o que é o amor, não. O nosso Deus, ele não foi egoísta. Aqui está falando do amor de Deus. Nós temos que amar como o Senhor ama. Sem egoísmo, sem injustiça. Aprender a sofrer, sendo capaz de sofrer pelo outro. Até mesmo a dor da rejeição. Até mesmo a dor da rejeição. Tem pessoas que não suportam não. Quando recebe um não, ele passou a ter ódio do outro. Ele ama até enquanto ele não recebe um não. Ele ama até enquanto o outro está fazendo tudo o que ele quer. Na hora que o outro fala, basta, eu não faço mais, ele passa a odiar. E aí ele quer tirar a vida do outro. Então, que amor é esse? Então, não vamos atenuar crime de ninguém, minha irmã e meu irmão. A explicação, tirando o acidente, a explicação que existe para o homicídio é o ódio. É o ódio. É o ódio. É o ódio por tudo que você é, por tudo que você representa. A pessoa está tomada, totalmente tomada pelo espírito do ódio, por esses demônios, pelo demônio. Não acredite em diabo, não. Não tem outra explicação, minha irmã e meu irmão. Por isso nós temos que orar, pedir a Deus livramento. Livramento, o tempo todo. Senhor, me livra, livra minha casa, livra meus filhos. Livra. Pelas ruas, todos os dias, nós vemos pessoas tomadas pelo espírito de demônios, possessas de demônios, possessas. Eu era criança, eu não esqueço de uma cena. Uma mãe de família saiu para trabalhar, de repente um homem demoniado pegou essa mulher com uma barra de ferro e matou essa mulher. Poderia ter sido a minha mãe, que passou ali horas depois. Horas depois. Mas graças ao Senhor não foi. Mas aquela mulher perdeu a vida porque aquele homem, possesso de demônios, matou aquela mulher. Ele a conhecia? Não. Porque se ele a conhecesse, ele a teria matado por um ódio que ele tinha por ela. Um sentimento de ódio que ele tinha por ela. Mas ele estava tomado pelo espírito do ódio. Ódio pela humanidade. Porque o diabo ele tem ódio da humanidade. Justamente a humanidade que Deus amou de tal maneira a ponto de dar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, minha irmã e meu irmão, não venha atenuar crime de ninguém, homicídio de ninguém. O primeiro homicida foi Caim, e ele foi movido pelo ódio que ele tinha pelo irmão dele. Muito ódio. O Senhor o tempo todo o arguiu. O Senhor o tempo todo conversou com ele e tentou que ele tirasse aquele ódio do coração dele. Assim como o Senhor o tempo todo fala conosco. O Senhor também fala conosco o tempo todo por meio da sua palavra, por meio de pessoas, por meio de situações. Mas nós vamos deixando aquele ódio ali alimentar o nosso coração. Alimentar, alimentar, alimentar. Se a gente não buscar salvação, não buscar uma palavra. Tem pessoas aí que precisam hoje correr e ir para uma igreja e falar: Jesus, tem de misericórdia de mim. Pastor, ore por mim, eu preciso. Liberar perdão, falar: eu escolho perdoar tal pessoa pelo que ela me fez. Esse ódio só vai crescer, minha irmã. Só vai crescer, meu irmão. A ponto de fazer de você um homicida. Igual fez de Caim. E depois que fizer de você um homicida, o que vai acontecer? O sangue de Caim, de Abel, clamou por justiça.
E aí você vai ter que pagar a justiça. Ou aqui, ou lá com o Senhor. Então se arrependa enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Tire esse ódio de você. Esse sentimento de ódio que não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém. Não faz. Às vezes a gente gosta de atenuar e dizer, eu só estou irado, eu só estou com raiva. Não. Sentimento é ódio. Teve um dia que o Senhor me despertou pela manhã e falou comigo assim, você precisa perdoar tal pessoa. E eu falei, Senhor, eu não estou com raiva não, Senhor. E eu já falei aqui, minha irmã e meu irmão, que pessoas com temperamento sanguíneo, colérico, elas não ficam com raiva, elas ficam com ódio. Entenda isso, tá? Se o seu temperamento é sanguíneo e colérico, então você não fica com raiva, você fica com ódio. E eu falei, não, senhor, eu só tô com raiva. O senhor falou comigo assim, só com raiva? Você está com muito ódio no seu coração. Eu falei assim, senhor, não tô não, mentindo pro senhor. Porque a gente tem uma tendência de falar que a gente é a fofa, é a ovelha docinha. A gente às vezes esquece, minha irmã e meu irmão, que Jesus é onisciente. E eu falei assim, não, senhor, não tô não. O senhor falou comigo assim, olha aqui, quando você leu o seu processo lá e que você viu que ele fez o seu processo todo errado e por causa desse processo você perdeu a sua causa, o que você fez? Qual foi o sentimento que veio do seu coração? Qual a vontade que você teve de fazer? O que você teve vontade de fazer com ele? E aí, minha irmã e meu irmão, eu fui falando com o Senhor tudo que eu tive vontade de fazer com aquele abençoado daquele advogado. Eu fui falando com o Senhor. E fui falando, e fui colocando para fora. E fui falando. E o Senhor falou comigo assim, isso aí não é ódio, não? Aí eu falei, Senhor, é mesmo? Senhor do céu, é ódio, Jesus. Jesus é ódio demais. Jesus, que vergonha, Jesus é ódio. Aí o Senhor falou comigo assim, pede perdão e perdoa. Aí eu pedi perdão, pedi perdão, perdoei e pronto, esqueci. E ele estava com 2 processos meus, um eu perdi e o outro, para a glória do Senhor Jesus. Depois que eu perdoei, eu ganhei, né? Então assim, o Senhor sabe de tudo que está na gente, tudo que está. Eu me considero sua irmã mais velha. Eu te ensino porque o Senhor me ensinou. É muita experiência com o Senhor, muita experiência. Então, pessoas que têm temperamento sanguíneo e colérico, você pode saber, se seu temperamento é assim, você não tem raiva. Quando vem a ira, você pode saber que não é ira, é ódio. Então, na hora, já ajoelha e pede perdão, fala assim, eu escolho perdoar fulano de tal, mas também me perdoa por esse sentimento horrível que está dentro de mim, em nome do Senhor Jesus. Pessoas com temperamento, né, fleumático, né, melancólico, elas podem ter até outro tipo de sentimento, tipo mágoa, assim, né? Mas nós não, nós é ódio mesmo. E o ódio é um sentimento que leva ao homicídio, tá? Que leva à violência. A violência. Então não vamos fazer o papel de Satanás, não. Não vamos, não. Nós somos chamados para ser colaboradores com Deus. Tá bom, minha irmã? Vigie. O tempo todo nós temos que vigiar. Porque por uma coisinha, nós perdemos a nossa salvação. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Né? O nosso Deus, ele nos ama muito. Mas é muito mesmo. Então não vamos ficar, tá? Passando pano para nenhum crime de ninguém, para esse sentimento de ódio que está no coração de ninguém. Para com isso, tá? O único sentimento que explica esses homicídios, esses ataques, essas violências é o ódio. É o ódio, tá? Não são ideais, não. É ódio. É ódio. Tá bom? Não vamos ficar passando pano, não. A palavra do nosso Deus diz, não matarás. O nosso Deus explica muito bem o que é amor. O que é o amor, tá?
Espero ter te ajudado com esse estudo, porque eu fui muito abençoada com esse estudo. Espero ter te abençoado também. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Que o Senhor te abençoe com graça, com paz, com saúde, com longevidade, em nome de Jesus, com prosperidade, e te faça cada vez mais dizimista fiel, ofertante da casa do Senhor, sustentador de profetas e de missionários. E que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor, para que toda a sua família seja transformada numa família do Salmo 128, ou seja, uma família que obedece e teme ao nome do Senhor. Um beijo, fique com Deus, e eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita às 18 horas com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Ó, minha língua embolou aqui, Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.